Cheguei. Tudo bem? Vambora, gente. Deixa eu ver se eu tô no LinkedIn direititos. Eventos. Quarta, 13 de maio. Hoje seria aniversário do meu avô, se ele estivesse entre nós. Pessoa muito importante da minha vida. Levi, seja bem-vindo. Fê, que bom te ver aqui. Chega mais. Vini, welcome. Good morning. I just speak in English with you, as you are abroad. P. Fonseca, seja bem-vindo. Boa tarde, Levi. Tem uma saudade do meu avô, gente, vocês não têm ideia. Esses dias eu postei um Reels, acho que foi no meu Instagram pessoal, não foi no profissional. Repostei um Reels que dizia assim: The Let's Go Gospel Group, bem-vindos. Dizia assim, duas crianças conversando, assim, o adulto conversando com ele, criança, né? Consegui tudo que a gente queria. E a criança responde, mas eu tô indo almoçar na casa da vovó. Ai, gente, eu chorei tanto. Deixa eu passar um negocinho na minha boca, tô com o lábio seco. Rams por aí, welcome. Chorei tanto. Eu não tenho mais a casa da minha avó pra ir almoçar no domingo, sabe? Eu morava, né, com os meus avós. A gente morava numa casa de 2 andares, eles moravam no térreo, a gente morava no primeiro andar. E meu avô faz uma falta pra mim. Doideira, né? Às vezes eu sinto ele assim comigo. Não vou falar mais, não vou chorar. Mas hoje seria aniversário do meu avô. Eu perdi ele já tem 20 anos. Eu tinha 16 anos quando ele faleceu. 21 anos, né? E foi muito doido, gente. Meus avós casaram no dia 30 ou 31 de dezembro. A minha avó fazia aniversário dia 31 e a minha outra avó fazia dia 1º de janeiro. E o meu avô, não foi a minha avó. Um dos dois faleceu. Meu avô, não me lembro que época do ano faleceu. Acho que a minha avó faleceu no dia do casamento deles, um negócio assim, sabe? Ai, gente, doideira. Eu sinto uma falta do meu avô. Enfim, eu tô maluca, não é 13 de maio, é 13 de setembro, mas não sei por que eu lembrei dele agora. 13 de maio tem alguma coisa também, tem alguém aí de 13 de maio que me marcou essa data. Jaque, seja bem-vinda. Beleza, já chorei minhas pitangas, agora vamos falar de entrevistas online. Nessa 22ª temporada, nós estamos falando sobre entrevistas. E o Rodrigo Paiva, que faz parte da nossa comunidade, está sempre aqui com a gente, tinha inclusive feito essa pergunta esses dias, né? Ele falou, Mari, como é que é? Você prefere entrevista online ou entrevista presencial? Aí eu falei para ele que eu não faço entrevista presencial desde 2022, pelo que eu lembro, assim, foi a última entrevista presencial que eu fiz. Então, para mim, o normal é a entrevista online, sabe? Porque eu tô 100% remota, né? As empresas já tem, acho que, desde a pandemia, 6 anos já que eu tô 100% remota. Por um bom tempo eu fiquei, acho que uns 4 anos eu fiquei trabalhando para empresa gringa. E aí depois eu voltei para a empresa brasileira com a Ancover, né? Então, e que a gente também tá remoto. Então, eu não sei mais o que é fazer entrevista presencial. Se precisar fazer, eu vou sentar e vou fazer, sabe? Mas o meu normal é entrevista online. Vocês lembram quando falavam do novo normal? Que fase, hein, gente, que a gente viveu. Que fase mais maluca que a gente viveu. E então é isso, né? Eu acho que dependendo do formato, a entrevista online é o normal. E eu vou dizer para vocês que mesmo as empresas que estão presenciais estão preferindo fazer as primeiras etapas online, e aí mais pra frente tem etapas presenciais, né? Inclusive uma grande amiga minha, Rafa, que a gente, essa amizade nasceu ano passado, quando a gente foi para os Estados Unidos juntas para fazer um curso lá em Ohio. Ela esteve comigo recentemente e
E ela teve umas experiências aí de entrevista presencial, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? E não sei, gente, não sei qual é a minha opinião sobre isso. Ramon, seja bem-vindo. Eu acho que se a empresa tá presencial, faz sentido que pelo menos uma das etapas seja presencial, lá pro final, até para a pessoa ter a experiência de ir até a empresa, tipo assim, entender deslocamento, quanto tempo da sua casa. É o tipo de coisa que quando a gente tá encantado com a vaga, a gente não pensa. Então, acho que é uma boa experiência já ter essa previsão. Ah, quanto tempo eu vou levar? Qual que é a melhor alternativa de deslocamento até a empresa? Ver lá o escritório, né? Sei lá. Eu tive uma experiência, uma das primeiras da minha carreira, que... Foi lá na minha cidade, né? 8 da noite me ligaram sobre uma vaga e eu tava mesmo buscando emprego para a entrevista acontecer às 8 da manhã. E daí me deram o endereço e tal. E assim, a minha cidade é pequena, né, gente? São 130 mil habitantes. A gente atravessa a cidade em 25 minutos, né? Então, assim, nada era muito longe. E qual que era o meu meio de deslocamento na época? O Jair, que era o motoboy, que tinha um ponto de motoboy perto da minha casa. E era 5 pila e eu ia... Era R$5. E eu ia pra cima e pra baixo lá de motoboy, né? E era mais seguro o mototáxi, né? Cidade menor e tal. E eu já conhecia o cara, eu sempre ia com ele e tal. Beleza. Daí eu falei, não, beleza, eu acordo cedo e já chamo o Jair, né? Às vezes eu ia caminhando até o ponto, às vezes acho que, sei lá o que a gente usava naquela época, o WhatsApp. Não sei se já tinha WhatsApp. Eu mandava um WhatsApp, eu acho que ele ia lá me buscar. Mas normalmente eu ia até o ponto, que era na minha rua, assim. E aí eu peguei e tal e fui. Era longe, assim, tá? Pra minha cidade. Era meio fora da cidade, os limites da cidade, sabe? Porque era numa subestação de energia elétrica e me chamaram porque eu já falava inglês nessa época, meia boca, assim, mas já falava inglês. Ricardo, seja bem-vindo. E era uma empresa chinesa. Assim, dizia multinacional na publicação, depois que eu descobri que era uma empresa chinesa. Gente, eu cheguei lá, era uma casa... Tá? Uma casa, ok, assim, grande, né? Um sobrado, a gente chama. E tinha um corredor, assim, uma garagem, e no fundo tinha outra casinha. Daí eu cheguei lá, 8 da manhã, e, tipo assim, 7h50, sei lá, eu cheguei uns minutinhos antes das 8. E eu olhei, assim, e não vi ninguém. Daí bati palma, né? E ninguém. Aí eu resolvi abrir o portão. Gente, quando eu abri o portão... correu um monte de coelho em mim. Acreditem se quiser. Era cachorro e coelho, tá? Tinha cachorro e tinha coelho. E os coelhos começaram a me morder. Coelho de guarda, vocês já viram isso? Ai, gente, só eu. Aí os coelhos e os cachorros, e eu, ai, tá, meu Deus, vamos ver. Aí segui nesse corredorzinho, esse corredorzão, né, na garagem, e fui lá nessa casinha. E aí saiu um chinês. Daí, good morning, e só. O cara não falava mais nada, nem em português, nem em inglês. Roberta, seja bem-vinda. Daí eu tentei falar, I came to the interview, vim pra entrevista, nada. Daí ele, pode entrar, ele falou do jeito dele lá pra eu entrar. Aí eu fui entrando assim, né? Gente, o escritório era um negócio, essa casinha era um escritório. E era uma casinha, sabe? Então, assim, não era um super escritório, né? E aquele cheiro de cigarro misturado com café, com alho, cheiro chinês, né? De trabalhadores aí. Aí entrei, e aí mais chinês, e um monte de chinês, e eu, meu Deus do céu. Aí saiu uma cabecinha brasileira, assim, de uma porta. Ai, tu que veio pra entrevista? Eu falei, sim. Daí eu, aqui. Daí eu fui lá. Aí tinha daí, enfim... Entrei na empresa, fiquei quase 5 anos trabalhando com eles, mas essa foi uma das experiências de entrevista presencial que me marcou. E a entrevista foi meio português, meio inglês, mandarim eu não sabia falar na época, até hoje eu não sei, né? Eu achava na época que eu sabia, mas meu chefe me dizia que era horrível, meu mandarim falou pra eu parar. Mas eu tava tentando, e algumas coisinhas eu entendo, assim, até hoje, né? Me marcou. Isabela, seja bem-vinda. E essa foi a minha história, gente, de entrevista presencial, doideira, tá? Doideira.
E a minha realidade hoje, entrevista é online. Então, assim, acho que a presencial, ela faz sentido e vale a pena a gente viver quando a empresa oferece trabalho, o trabalho é híbrido ou presencial, até pra gente testar a saída até o lugar. Gente, eu fiquei presencial com eles um ano e meio, viajei muito, nosso Brasil inteiro, e lá na minha cidade eu ia sempre de motoboy. Eu gastei, acho que um monte de dinheiro em motoboy. 5 pila também, né? Valia a pena. E eu ia sempre de motoboy, acho que não tinha ônibus pro lugar, nem me lembro. Às vezes meu pai me dava uma carona e tal. Doideira, doideira. Histórias da minha vida, né? Eu já vivi bastante, gente. Meu Deus. E aí, pra entrevista online, a gente tem umas dicas práticas, né? Que eu acho que até são, na minha opinião, daí eu tô falando tudo isso pra vocês pra dizer, na minha opinião, a entrevista online não é o desafio. Pra mim, a presencial é bem maior. No presencial, a gente tem que estar com uma roupa específica, né? Eu tive um choque de realidade esses tempos, que eu vi uma publicação de uma menina no Instagram, uma menina negra, falando do cabelo, né? Ela é transista profissional e ela falou que ela faz atendimento social, acho que se chama, né? Pra quem precisa arrumar o cabelo afro e não tem grana. E daí eu fiquei pensando, cara, como eu sou privilegiada e vivo dentro da minha bolha, né? Porque eu nunca precisei me preocupar com o meu cabelo para eu poder fazer uma entrevista de emprego, né? Então, o trabalho presencial, ele custa dinheiro, tá? A gente tem um custo muito maior no trabalho presencial. Muito maior. Falei sobre roupa esses dias com vocês nos stories, né? Que tem calças jeans que eu tenho há 7, 8 anos. E boa parte disso é pelo meu privilégio de estar trabalhando em casa, né? Eu tô aqui com uma calça de meio moletom, uma blusinha, botei uma jaqueta agora porque me deu frio depois que eu tomei banho. Cabelo molhado e tal. Mas assim, não precisa me preocupar. Eu não gasto com maquiagem, por exemplo, né? É uma série de coisas, gente. Além do deslocamento, né? O Ramon falou, já fiz uma entrevista para estágio num banco e fiquei com a perna cruzada o tempo todo sem trocar. Quando levantei para ir embora, quase caí. Ai, Ramon. Eu tenho uma outra boa também, que eu fui com uma calça rasgada para uma entrevista. Ai, gente, que eu nem sabia que era uma entrevista. Achei que era só um papo de networking. O Sérgio falou, eu vejo que o problema hoje tem sido o etarismo. Sérgio, com certeza. Eu sou bem realista, é verdade. Tem muito problema de etarismo mesmo. Acho que tem questões dos dois lados, tá? Mas até no LinkedIn, tá, gente? Eu fiz uma análise esses dias das pessoas que me adicionam, por exemplo. É só gente jovem, tá? Só gente jovem. E pessoas que ocupam cargos, assim, tá? Não é que é jovem, é todo mundo estagiário, jovem aprendiz, júnior, sabe? Não, pessoas em cargos já que não tem 30 anos, assim. Então, tu tem razão, Sérgio, é um problema. É um problema e eu acho que é reforçado por uma coisa horrorosa que é falar da geração Z. Porque a geração Z é isso, é aquilo, é aquele outro. Isso só constrói um perfil de pessoas mais velhas, com mais idade, que tem preconceito com a geração Z, e isso é percebido no processo seletivo, tá? A pessoa... E aí a verdade é que essa pessoa não vai conseguir se adaptar, porque provavelmente ela vai ter que trabalhar com geração Z. E daí se ela já chegar com esse preconceito, com esse problema com a geração Z, vai dar ruim. O Vini falou recentemente, durante uma entrevista online, me deu cãibra na perna, fiquei envergonhado demais. Ai, que horror. Gente, são 15 anos de RH nas costas, já me aconteceu de tudo. Se eu for contar pra vocês tudo que eu já vivi em entrevista, melhor escrever um livro, gravar um filme. André, seja bem-vindo. Felipe, que honra te ter aqui, seja bem-vindo. E o Sérgio falou, e como fica a experiência adquirida? Exato, Sérgio. Sabe o que é interessante sobre isso, Sérgio? A experiência adquirida, ela nos ajuda a lidar com situações de imprevisto. Mas o que os RHs querem ver na entrevista é o que tu fez nos últimos 2, 3 anos. Porque é o que tu fez nos últimos 2, 3 anos que vai dizer se tu tem a competência para atuar com o que tá saindo agora. Doideira, né, gente? Por isso que eu sempre indico para vocês começar a entrevista pelo cargo que vocês ocupam hoje, pelas competências que vocês desenvolveram recentemente. Por isso que... no perfil do LinkedIn também vocês colocam assim, 18 anos de experiência em tal e tal coisa. Maravilha, mas o que tu fez nos últimos 2, 3 anos? 5 anos.
Nanda, seja bem-vinda no Insta. Então vamos falar da entrevista online? Tem umas diquinhas aqui. Primeira coisa, cuide do ambiente e iluminação. Eu tenho, gente, uma ring lightzinha, ó, que ela tem... Eu não uso esse suporte porque é muito porcaria, tá? Porque ela é muito porcaria. Eu acho que eu paguei, tipo, 30 ou 40 reais no Mercado Livre há muitos anos atrás. Ai, tô meio babando. Ela até, meu filho deu um picote aqui no fio, eu botei o fita isolante, tá coisando de novo. Bem porcaria, tá? Mas assim, eu uso, né? Às vezes, pra dia a dia não, né? Mas com vocês aqui eu sempre uso pra gravar, porque esse conteúdo depois eu reutilizo em vários lugares. E às vezes tá muito escuro, muito nublado o dia, e eu tô em reunião, também coloco, porque senão eu fico num breu aqui, sabe? Porque não tem janela nesse escritório desse apartamento novo aqui, né? Então, cuidar do ambiente, iluminação é legal. Tudo que tá aqui atrás de mim, que vocês veem no vídeo, comunica. Tudo, tá? Meu chapéu seletor do Harry Potter, todos os livros, minhas medalhas de corrida, que estão tudo caindo ali, inclusive, né? Meu negócio, tem mais coisa do Harry Potter aqui. Tudo isso comunica. Meu Duolingo, ali no cantinho, tem mais um Dumbledore ali no cantinho. Que eu gosto dessa cultura geek, né? Isso faz parte da minha personalidade. Então, comuniquem o que vocês acham que faz sentido para expressar a personalidade de vocês, mas que também esteja de acordo com a empresa, sabe? Eu não sei, talvez eu seja cabeça aberta demais, porque eu sou cria dos anos 2000, né? Aconteceu tudo nos anos 2000, gente. A gente aceita qualquer coisa, né? Tipo, quer isso? Desde que não seja comigo, beleza, vai aí, sabe? Então, talvez eu seja aberta demais. Eu não sou uma pessoa de ambientes sofisticados, né? Esses dias eu fui convidada para um processo seletivo lá pelo LinkedIn, e eu falei, não, eu entendo, mas é que eu acho que eu não tenho... eu tô feliz aqui em Vancouver. Minha resposta sempre é essa, tô feliz aqui em Vancouver, me dá um pouco mais de detalhes que eu posso talvez recomendar alguém e tal. E eu acho também que eu não tenho aderência à cultura da empresa, porque eu não sou uma pessoa de ambientes sofisticados. Não sou mesmo, gente. Porque eu sou muito informal, sou muito dinâmica, né? Eu não sou almofadinha o suficiente para algumas vagas, sendo bem sincera com vocês. Não é meu jeito, né? Não faz parte da minha personalidade, do meu perfil comportamental e tal. Então, eu acho que o ambiente, né, ele transmite o que eu tô buscando no tipo de empresa que eu tô buscando. Mas talvez, por exemplo, se eu trabalhasse num bancão super corporativo, eu não botaria meu chapeuzinho seletor do Harry Potter na entrevista de fundo, sabe? Então, acho que isso é importante na entrevista online. E agora também, todos os negócios da entrevista online, Google Meeting, Zoom, Teams, Microsoft Teams, tudo, já tem para colocar aquele borrado no papel de parede, como é que chama? Plano de fundo, né? Ou uma imagem. O Sérgio falou melhor nesta hora, é o fundo gerado por IA. É isso aí, Sérgio. Acho que o fundo gerado por IA também resolve, né? No meu caso, eu gosto de transmitir isso aqui para vocês. Só que não é que é preparado, mas eu deixo mais organizado. Aqui tem umas baguncinhas em cima da minha mesa. Mas aqui tá sempre organizadinho para vocês terem, para eu transmitir expressar essa minha personalidade para vocês, né? O Sérgio falou, eu sempre faço minhas entrevistas, meu escritório é uma oficina de maquetes. Que legal, Sérgio, amei. E daí, por exemplo, no caso do Sérgio, que o escritório dele é uma oficina de maquetes, ele já até quebra um gelo. Dependendo da pessoa, a pessoa pergunta, e essas maquetes e tal. Aí quebra um gelo, tu fala, por exemplo, de um hobby, né? Bias, bem-vinda. Juliana, bem-vinda. Vamos chegando, meninas. Então, cuide do ambiente, da iluminação. Gente, já fiz entrevista que a pessoa tava num lugar tão escuro que eu quase não enxergava o rosto da pessoa. Não é legal? Cuidem disso, tá? Testem a tecnologia antes. Não tem coisa mais frustrante que fone que não funciona. E às vezes a pessoa insiste no fone. Mas eu não tô te ouvindo. Mas não sei o quê. Não é muito chato? Não é muito chato? Mas eu não tô te... Ou começa a cortar a voz da pessoa. Fone que a bateria tá terminando.
Ai, gente, que coisa horrorosa. Daí fica cortando a voz da pessoa, ou fica aquela voz robótica, sabe? Metalizada, assim. É muito ruim. E câmera nem se fala, né? Acho péssimo também. Hoje em dia, não dá pra dar desculpa de que a câmera do meu computador não tá funcionando. Entra pelo celular. A média acho que é 2 celulares por pessoa, não é? Vocês já viram isso? Tem um estudo, inclusive foi a Rafa, eu acho que compartilhou esse estudo, essa minha amiga que eu contei pra vocês. Tem um estudo que fala sobre quantidade de celulares em relação à população. Acho que a média é 2 celulares por pessoa. Dificilmente alguém não tem celular hoje que está procurando emprego, que está no LinkedIn, né? Tô falando aqui dessa amostra da população. A câmera do computador não está funcionando, entra pelo celular. Essa desculpa não cola mais, gente. Tem que rolar. Então testem essa tecnologia antes. Câmera, microfone, fone, tá? Eu ganhei um fone num evento esses dias, ó. Ganhei um fonezinho daqueles aqueles de colocar no ouvido. Meu ouvido, sei lá, a formato do meu ouvido não é bom para esse tipo de fone. Mas gostei muito porque eventualmente eu preciso. Por exemplo, em evento, às vezes eu gravo para vocês um takezinho de uma palestra e tal. E aí eu pego e faço na hora já o vídeo com legenda, né? E aí eu preciso, para fazer a legenda, ouvir o que eu gravei para ver se a legenda tá de acordo com o áudio. E aí eu, para não ficar com esse fone gigante aqui na frente do palestrante, eu sempre sento nas primeiras mesas, nas primeiras cadeiras, para justamente ficar perto do palco e conseguir pegar takes bons. Vai ser excelente esse fonezinho aqui. Mas o áudio não é grande coisa, tá? É só para uma situação assim, não é um negócio que eu usaria com frequência, tá? E terceira dica pra gente encerrar, mantenha contato visual com a câmera. Eu vou fazer um adendo aqui. Pessoas no espectro autista ou com qualquer outra neurodivergência têm dificuldade com contato visual. Essa é uma das principais características, tá? O que não é o suficiente para um diagnóstico, vamos deixar bem claro, tá, gente? Eu sou mãe de uma criança neurodivergente, já são quase 8 anos buscando diagnóstico. Diagnóstico não é coisa simples, nunca diagnostiquem neurodivergência pelas redes sociais. Check? Beleza, check. Ai, minha barriga tá roncando, vocês ouviram? Já leio aí, Fê. Então, nunca se diagnostiquem por redes sociais. Mas, contato visual é uma questão para quem está no espectro autista ou tem outra neurodivergência. Então, às vezes, é difícil para a pessoa manter contato visual com a câmera. Como eu convivo com pessoas... Meu filho não tem essa característica. Mas como eu convivo com outras pessoas que estão no espectro autista ou têm alguma neurodivergência, ok para mim, né? Mas é importante. E às vezes acontece da pessoa dizer assim, ó, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô com 2 telas. Beleza, mas daí tu pega a aba onde tu tá fazendo a entrevista e arrasta pra tela onde tu tem a câmera. Simples assim. Simples assim, gente. Então, eu acho esquisito tu tá falando com a pessoa aqui, ó, no Instagram, tá? Inclusive no LinkedIn fica esquisito desse jeito, tá? Já mostro pra vocês. Então, aqui, ó, eu tô falando com vocês aqui. Se eu ficar falando e olhando pra cá, vai ficar estranho, parece que eu não tô aqui. Que é o que acontece no LinkedIn. Eu tô falando com vocês aqui, ó, no LinkedIn. Aqui, ó. Só que eu tô também com o Instagram no celular. Daí, na verdade, eu me olho mais no Instagram do que eu me olho no LinkedIn. Porque no Instagram eu consigo ver os comentários e quem tá chegando e ficar dando esses boas-vindas pra vocês e lendo os comentários. Então, tem tudo isso, tá, gente? Por trás da entrevista online. Mas a entrevista online, vocês não vão estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vocês têm que estar só na entrevista. Então, fiquem no lugar onde está a entrevista e esqueçam os outros monitores que vocês têm aí. Aí pode dizer assim, ó, eu tô usando aqui um segundo monitor que eu tô fazendo umas anotações, ou que eu tô lendo umas anotações que eu fiz pra entrevista pra eu não esquecer de nada. Então, eventualmente, eu vou olhar pro outro lado pra eu conferir, tudo bem? Tudo bem, beleza. Mas
onde vocês estão a maior parte do tempo tem que ser na tela que tem o vídeo, a câmera, tá? A Fê falou, eu aprendi recentemente a usar meu fone, o AirPod, ele tem que ser usado de cabeça para baixo, eu nunca soube disso e quando fiz esse ajuste meu fone não caiu nunca mais. Fê, eu vi isso anteontem nas redes, só que esse aqui, eu já tive, mas eu não o AirPod, eu tive o vagabundo mesmo, sabe? Aqueles fakes. Ele é parecido, ó. Ele é parecido, tem o tchunzinho pra cima, ó. Eu vou testar. Mas essa parte aqui que não encaixa direito no meu ouvido, tá? A minha anatomia de ouvido. Hoje eu tava pensando nisso, o ouvido é um negócio mal feito, né? Entra água, dá infecção. E porque eu tava tomando banho, entrou uma aguinha, eu senti entrar uma aguinha assim, me deu um... E o ouvido é um negócio meio mal planejado. Deus, sabe? Mas é isso mesmo. Eu vou testar, depois eu conto pra vocês. Edilene, bem-vindos. É isso que eu tenho pra vocês hoje, gente. História, fofoca, dica de como usar fone, né, Fê? É isso que eu tinha pra contar pra vocês hoje. A história da entrevista, gente, eu tenho, assim, acho que das que eu tenho várias que me marcaram, várias. Teve uma que essa foi caso de machismo mesmo, até assédio, né? Que o cara me perguntou que se eu gostava de vinho, que tipo de vinho eu gostava. Eu pensei, cara, daqui a pouco ele vai me convidar pra tomar um vinho. Ai, que horror. Uma pessoa grande aí do mercado de tecnologia, tá? Teve um outro que o gestor dormiu. Era 2 gestores, né? E um deles estava sentado, aí estava assim os 3, né? E um deles estava sentado com a mão assim, ó. E daí chegou uma hora que ele dormiu. Balada pegou ali, né? Ai, gente. E isso é só de eu sendo entrevistada, tá? Eu entrevistando, bom, aí escrevo o livro mesmo. Tá claro pra vocês, entrevista online, gente? Cuidar do ambiente, da iluminação, testar a tecnologia antes, manter contato visual com a câmera. Então tem uma boa parte de o que vocês expressam e o quanto vocês estão priorizando aquele momento da entrevista, que é super difícil de chegar, tá, gente? Chegar na entrevista é uma das partes mais difíceis do processo seletivo, muito mais do que LinkedIn, do que currículo, do que as outras coisas. Não vamos perder essa oportunidade por causa de besteira, né? Fechou? Chega por hoje. Quase meia hora já, de novo. Eu sempre acho que eu vou conseguir fazer os 15 minutos, nunca faço. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã, 13h, para falar como se destacar nos primeiros minutos. Eu tenho falado muito sobre os primeiros minutos. Tenho vários cortes que estão saindo sobre os primeiros minutos e é real. Então a gente se vê de novo amanhã pra gente seguir na nossa 22ª temporada. A Fê falou, Mari, você tem alguma dica para quando o entrevistador está zero conectado com a entrevista? Já vivi um caso que o entrevistador estava claramente fazendo outras 1000 tarefas e não me deu atenção. Fê, isso é horrível. Eu tive um caso de uma entrevistadora anos atrás, foi numa organização social que eu trabalhava, nem era empresa, que ela lixou a unha durante a entrevista. Tava lixando unha. Ai, gente. Pessoas, né? As pessoas são muito doidas. Eu não sei, Fê, eu sou meio desbocada, né? Então eu pegaria e dizia, olha, se tu tá muito ocupado agora, a gente pode agendar outro momento e tal. Assim, de um jeito suave, mas falaria, sabe? A Isa falou que isso acontece direto com ela. Ai, gente, que desagradável, desculpa. Desculpas formais pelos meus colegas recrutadores. Como eu sou desbocada, mas eu posso, porque eu já tô numa posição executiva, e acho até que é esperado de mim uma certa imposição de personalidade, eu falaria, né? Olha, se tu tá, eu tô percebendo que tu tá com outras atividades, se tu quiser remarcar, eu tô à disposição. Daí talvez tu dê se liga na pessoa ali e melhore. Mas a verdade é que o candidato fazer muita coisa sobre isso, infelizmente, não tem o quê. E aí depois carca no feedback do processo seletivo, caso a empresa mande na negativa do processo seletivo aquela mensagenzinha, avalia aqui o processo seletivo, não sei o que, carca, tá? Pode mandar ver. Que o gestor, alguém tem que ficar sabendo do que aconteceu. Isso pode ter te prejudicado no processo seletivo, né, Fê? Mas infelizmente acontece. Às vezes acontece com a gente, mas às vezes acontece comigo, tá, gente?
tô com um negócio aqui pegando fogo. Essa semana faltou água lá no escritório. Ai, daí loucura, né? Do nada parou água. Daí eu tava com um encanador aqui, com não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei pra pessoa, eu nem era entrevista, tava em reunião. Eu falei, me dá um minutinho aqui só pra eu resolver um problema que deu lá no escritório e tal. Aí, falar, né, gente? Falar, se abrir. Davi, bem-vindo, tô encerrando, Davi. Mas em minutos o conteúdo tá no meu feed, tá? Gente, muito obrigada. Acabou por hoje. Nos vemos amanhã, 1h da tarde. Estarei aqui esperando vocês. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.